Sabe essa cena do Paul Dameron pilotando o Max Wing? É muito maneiro, não é? Então, o mais próximo que eu cheguei de viver isso aí na pele foi jogando Star Wars Squadrons. E por isso, no vídeo de hoje, eu quero falar com vocês sobre a minha experiência com o jogo. A EA Games me enviou o jogo gratuitamente para eu jogar e produzir uma análise aqui para vocês. E eu fui lá, devorei o jogo, joguei tanto a campanha quanto o multiplayer e vou trazer esse review sem spoilers aqui pra vocês, é claro, pra não estragar a surpresa de quem ainda vai jogar o Squadrons. E pra deixar avisado, eu joguei o jogo no PlayStation 4, mas ele tá disponível pra PC e Xbox One também. Então vamos partir pra nossa análise, e se você estiver gostando do vídeo, puder deixar aquele like, eu agradeço. Vambora! O Squadrons é um jogo de combates de naves que tem a proposta de recriar a experiência de pilotagem de Star Wars de uma forma muito autêntica, com um gameplay que equilibra o realismo de um simulador de voo com a ação das batalhas espaciais da saga Skywalker. As mecânicas de voo do jogo são muito extensas e oferecem várias opções de comandos diferentes, que eu inclusive vou detalhar mais pra frente aqui no vídeo. Mas por enquanto eu quero deixar claro que você pode ficar bem tranquilo em relação à complexidade do Squadrons, porque todas as mecânicas do jogo são muito bem explicadas na campanha single player, que funciona como um ótimo tutorial do jogo, ao mesmo tempo que também é muito bem ambientada na Guerra Galáctica de Star Wars. A história do Star Wars Squadrons se passa um pouco depois da Batalha de Endor, de O Retorno de Jedi, no período em que o Império sofria as consequências da morte do Palpatine e a Aliança Rebelde evoluía para a Nova República. A trama da campanha do jogo acompanha o desenvolvimento do projeto Starhawk, que é um plano secreto da Nova República para enfrentar os vestígios do Império espalhados pela galáxia. Starhawk. Then those rumors about a secret project are true. Só que quando o Império descobre a existência desse projeto, espiões são infiltrados na Aliança Rebelde e vários TIE Fighters são enviados para uma série de combates contra os rebeldes. Only a token defense remains. And the Starhawk. É importante contextualizar os dois lados da Guerra Galáctica, porque na campanha do jogo, o jogador alterna o controle entre dois esquadrões. O Esquadrão Rebelde Vanguarda, que protege o projeto Starhawk, e o Esquadrão Imperial Titã, que tem a missão de acabar com o projeto. Essa narrativa dividida em dois lados opostos é um ponto central para a trama do jogo, porque o tema principal dela é a diferença entre as ideologias dos imperiais e dos rebeldes. A vilã que lidera o Esquadrão Imperial tem como principal motivação a vingança, o que faz ela seguir uma campanha de guerra focada no extermínio, onde até os soldados do próprio Império se tornam ferramentas de destruição descartáveis. The Baradium, the Overseer, even our TIE Fighters are only tools. What decides a battle is our will to conquer. Mas por outro lado, ainda que os rebeldes também estejam em guerra, a motivação principal deles não é a destruição do inimigo, mas sim salvar vidas e lutar pela liberdade. The Empire corrupts the energy of every planet it touches. But I can always feel the good buried beneath that. Então, por mais que a Nova República e o Império sejam inimigos de uma mesma guerra, eles não se enfrentam de forma equivalente. Nas missões imperiais, o jogador pode usar estratégias super cruéis, como atacar naves de inocentes desarmados como isca. Porque a ideologia imperial é baseada em atingir objetivos a qualquer custo, sem abertura para questionamentos. E controlando os rebeldes, a trama mostra como os soldados da Aliança chegam até a questionar o valor das próprias ações deles, de tão tênue que é a linha entre a busca por justiça e a violência injustificada. Shall we just build a Death Star and get it over with? Oh, come on, Grace. We're still the good guys. As diferenças entre os imperiais e os rebeldes também são exploradas nos diálogos que o jogador pode ter com outros personagens nos intervalos entre as missões, que desenvolvem a individualidade de cada membro dos esquadrões. E a personalidade de algumas figuras até que se destaca bastante, como é o caso do Shen, um veterano de guerra imperial, e o Frisk, que é um trandoshano malandrão, piloto de bombardeiro. Eu curto muito o visual dos Trandoshanos, então gostei muito de voar ao lado de um, lutando pela Nova República. Gostei bastante, foi um toque bem legal.
Mas apesar desse time de pilotos ser super variado, a personalidade dos meus colegas de esquadrão não foi muito significativa para o desenvolvimento da história, porque eles não têm muito espaço nos momentos mais decisivos da trama. No fim das contas, a história acaba sendo definida pelas decisões dos superiores que comandam os esquadrões, o que até que faz sentido para o contexto militar da história. Mas eu acho que essa estrutura faz a participação dos pilotos e do jogador serem deixadas um pouco de lado. But a good pilot shouldn't just gather dust. Um outro ponto bem legal para quem é fã mais hardcore de Star Wars, tipo a galera aqui do canal, é que a campanha do jogo traz várias referências aos filmes, às animações e a outras histórias de Star Wars. Planetas bem conhecidos são visitados, personagens clássicos aparecem e até participam de batalhas ao lado do jogador. E na minha opinião, o que também foi muito maneiro é que várias missões da campanha reproduzem táticas de combate que a gente já viu nos filmes de Star Wars. Por exemplo, teve uma missão que eu tive que dar rasantes pilotando Y-Wings, jogando bombardeiros numa estação espacial. E enquanto eu fazia isso, eu não conseguia deixar de pensar naquela missão de ataque à Estrela da Morte do episódio 4, com as Y-Wings dando rasantes iguaizinhos ao que eu tava fazendo. E foi muito maneiro viver Star Wars dessa forma. Se bem que lá no filme as Y-Wings explodiram e os pilotos morreram todos, né? Mas tudo bem, no jogo eu passei de fase. Logo de cara, ali no começo da campanha, eu admito que eu cheguei a pensar que o single player do jogo fosse terminar de uma forma bem feijão com arroz, com os heróis salvando o dia da forma mais perfeita e heróica possível. Mas não, a conclusão da história é bem empolgante e representa a mensagem central de Star Wars de uma forma muito justa e madura, demonstrando que por mais que batalhas sejam perdidas, a esperança da Aliança Rebelde nunca vai ser apagada. E isso é o grande diferencial dos rebeldes. Lyndon won't escape this time. A campanha dura mais ou menos 7 horas na dificuldade normal, o que é bem compreensível e comum para um jogo que tem o foco no modo multiplayer, mas o single player pode tomar um pouco mais de tempo para quem se arrisca a jogar no modo Ace, que é a dificuldade mais alta do jogo, porque o nível de dificuldade dela é bem alto. E eu falo sem vergonha nenhuma que eu apanhei muito pra zerar o jogo no modo mais difícil, mas todo o esforço foi recompensado no fim, porque o desafio de superar missões realmente difíceis foi muito empolgante e também foi a melhor forma que o jogo me apresentou para que eu dominasse todos os recursos do gameplay antes de começar a jogar o multiplayer. Como eu acompanho bastante Star Wars e faço questão de jogar todos os grandes jogos da franquia antes de jogar o Squadrons, eu tinha algumas dúvidas sobre o que ele traria de novo em relação ao último grande jogo com combates de nave de Star Wars, que foi o Battlefront 2, que eu inclusive curto bastante também. Só que hoje em dia eu digo com toda certeza, como um dos 0,3% de jogadores que platinou o Battlefront 2, que o Squadrons é bem diferente e tem mecânicas de jogo totalmente novas. Quer ver? Vou fazer um comparativo aqui. O controle de voo do Battlefront era formado basicamente por 3 mecânicas: a aceleração, a direção e de 3 a 4 habilidades para cada tipo de nave. Mas o Squadrons oferece uma experiência de voo mais autêntica, que tem mecânicas de voo muito mais amplas, como a distribuição de energia, concentração de escudos, mais classes de naves e todas essas outras que eu tô colocando aí na tela. Então, para entender melhor todas essas novidades do Squadrons, vamos detalhar mais a fundo as mecânicas do jogo. Existem 4 classes de nave nas 2 facções do jogo: os caças, interceptadores, bombardeiros e naves de suporte. E cada categoria tem suas especialidades no campo de batalha. Por exemplo, os interceptadores, que são os meus preferidos, são naves mais rápidas que têm vantagem em dogfights, enquanto os bombardeiros são naves mais pesadonas que causam danos gigantescos em naves capitais. A combinação dessas classes diferentes é o segredo do sucesso para as batalhas do multiplayer, e as possibilidades de estratégias formadas por diferentes composições são bem variáveis. E o que aumenta ainda mais a variedade das estratégias que
podem ser usadas é a customização de armas e equipamentos das naves, porque os caças podem usar itens com finalidades completamente diferentes. Por exemplo, um bombardeiro pode equipar torpedos de prótons para atacar naves capitais a distâncias bem longas. Mas com outro equipamento também é possível despejar bombas sobre a nave para causar muito dano quando se ataca de perto. Então, com uma mesma classe de nave e equipamentos diferentes, o jogador pode jogar de acordo com táticas totalmente distintas. Um outro tipo de customização do jogo são as cosméticas, é claro, e pode ficar tranquilo que não tem microtransações, é tudo comprado dentro do jogo. Esses itens podem mudar o visual dos pilotos dos esquadrões, com capacetes, luvas, roupas diferentes, e também podem mudar as naves em si, com pinturas externas, adesivos e até acessórios dentro do cockpit, que são os meus itens preferidos de customização. Como vocês podem ver, eu inclusive botei um pequeno Ewok para me acompanhar dentro do meu caça, porque ele lembra muito meu cachorro, e eu quis dar esse toque pessoal para minha nave enquanto eu explodo meus inimigos e espalho o caos pela galáxia. Uma parte bem importante do gameplay do Squadrons é o controle dos sistemas internos das naves, como os sistemas de energia, que são representados nessas barras e distribuem energia entre os motores, armas e escudos das naves. O modo padrão desse sistema equilibra os 3 fatores com a mesma quantidade de energia para cada um, mas apertando os botões do direcional D-pad, o jogador pode alternar a distribuição para dar vantagem para algum sistema específico, enquanto diminui a performance dos outros, é claro, porque não dá para colocar tudo no máximo ao mesmo tempo. Você tem que escolher um principal para dar ênfase. A maioria das ações dos caças podem ser feitas com o sistema no modo padrão, com a distribuição equilibrada. Mas a alternância entre os modos de foco, que escolhem um sistema para ser priorizado nos momentos certos, podem decidir o rumo das batalhas, e por isso ela é um fator crucial da jogabilidade do jogo. Por exemplo, com os sistemas de energia priorizando os motores, as naves podem carregar umas barrinhas de turbo para fazer um drift de 180 graus no ar, que é muito útil para atacar inimigos na retaguarda ou para fugir de ataques. Olha, e a verdade é que o poder de você dar um driftzão, encarar um inimigo, explodir ele e sair voando é uma parada inigualável. É uma das coisas mais legais que tem para se fazer em Squadrons. Você se sente realmente o fodão. I'm gonna assume that was an accident. I apologize. Eu imagino que todas essas opções de controles e comandos bem específicos das naves possam parecer um pouco complexos para quem não está acostumado com um simulador de voo ou ainda não jogou o Squadrons. Mas você pode ficar tranquilo porque os comandos do Squadrons são bem práticos de serem usados até no meio dos combates e das dogfights. Basta apertar o D-pad uma única vez ou pressionar o quadrado que você já pode ativar os sistemas de controle mais complexos dos caças, porque eles são realmente bem tranquilos de serem usados. Um outro ponto bem específico do gameplay do Squadrons, que é diretamente ligado a essas mecânicas mais profundas do jogo, é a câmera dele, que é fixa dentro do cockpit dos caças. Como eu jogava as batalhas de nave em terceira pessoa lá no Battlefront, porque o jogo dava essa opção, eu acabei achando essa câmera fixa do ponto de vista interno um pouco restrita no início do jogo, porque ela tem um ponto de vista um pouco mais fechado. Mas depois que eu me acostumei com a leitura dos instrumentos de voo e da interface da HUD, eu consegui me adaptar super bem à câmera em primeira pessoa. Os instrumentos de voo destacam cores, luzes e formatos com bastante visibilidade, o que faz a leitura deles ser super prática e rápida no meio da ação. E os elementos da interface gráfica, como as setas que indicam a posição de inimigos, o mapa, os auxílios de mira também, dão noções muito claras de posicionamento e direção. Então, se você fica com um pouco de pé atrás em relação à câmera em primeira pessoa, pode ficar tranquilo. Eu pensei um pouco assim antes de comprar o jogo, e hoje em dia eu sei que essa regra é parte da proposta do Squadrons e
ela funciona super bem. E vamos falar a verdade aqui, controlar os caças usando os verdadeiros instrumentos de voo que aparecem nos filmes de Star Wars é muito mais empolgante e imersivo do que ver só detalhes gráficos na tela. E eu acho maneiro demais de voar dessa forma. Então, enfim, agora que a gente já analisou as mecânicas de jogo, a gente pode partir pro foco do que é o Star Wars Squadrons. O modo de multiplayer casual é o mata-mata clássico, que é um combate de 5 contra 5 jogadores, decidido por quem faz mais eliminações. Os combates desse modo são rápidos e bem diretos ao ponto, com mapas feitos para que as dogfights sejam sempre constantes, para que a ação nunca pare. A ação frenética das batalhas é bem divertida e cumpre muito bem a proposta de um modo casual descompromissado. Mas o grande destaque do multiplayer e do jogo inteiro são as batalhas de frota, que são modos ranqueados de combate multiplayer baseados em objetivos. No início da batalha, 2 times de 5 jogadores se enfrentam com a ajuda de naves controladas por inteligência artificial. É tipo num jogo estilo MOBA, tipo Dota, que os pequenos minions acompanham os jogadores de verdade. As eliminações feitas aumentam a barra de moral das equipes, e o time que sair na frente pode atacar as fragatas e naves capitais do inimigo, que são naves maiores com sistemas de defesa mais pesados, como os Star Destroyers, no caso do Império, por exemplo. A partir disso, as equipes alternam turnos de ataque e defesa, dependendo do aumento da moral delas, e vence no fim quem destruir a nave capital principal do inimigo. A estrutura dividida em etapas da batalha de frota faz elas serem um modo de jogo bem completo, que envolve o uso de todas as mecânicas de jogo disponíveis em Squadrons. A combinação de diferentes classes de nave, a customização de equipamentos, todos esses aspectos podem ser manipulados para a criação de várias táticas de combate completamente diferentes. O que renova as possibilidades de jogabilidade frequentemente e me faz sempre querer experimentar novas estratégias. A alternância entre turnos de ataque e defesa também é uma mecânica muito maneira, porque ela muda completamente os tipos de obstáculos que os jogadores têm que enfrentar ao longo da partida. Por exemplo, eu costumo começar jogando as batalhas com interceptadores, para focar nas dogfights e ganhar moral o mais rápido possível. Mas nos momentos de ataque contra naves capitais, constantemente eu troco para bombardeiros, para focar todo o meu dano em naves capitais. Mas por outro lado, o que acaba me desestimulando em algumas partidas ranqueadas é o abandono constante de jogadores durante as batalhas, porque a desvantagem de times desfalcados desequilibra completamente a competitividade do jogo. Eu sei que esse problema não é relacionado diretamente à jogabilidade do jogo, quando o jogador decide simplesmente sair da partida. Mas eu acho que o sistema de organização das partidas, o matchmaking, poderia adotar medidas para inibir esses abandonos, como outros jogos online fazem em modos ranqueados. E falando em modos de jogo, eu também gostaria muito de ter outros modos de jogo além dos 2 já disponíveis, porque eu acho que o Squadrons tem potencial de sobra para outros formatos de batalha e combate. Então, para concluir o meu review, Star Wars Squadrons é um jogo muito prático de se começar a jogar, mais profundo e bem extenso para quem busca aprimorar o seu potencial ao nível máximo nas dogfights e batalhas. Então eu, pelo menos, planejo jogar o jogo ainda por um bom tempo para aproveitar tudo que ele tem para oferecer. O Squadrons é um tipo de jogo bem específico, mas se você for o tipo de pessoa que é o público-alvo dele, você tem tudo para se divertir com o jogo. Então, se você é fã de Star Wars e de jogos de simuladores de voo, eu acredito que o Star Wars Squadrons pode ser tão divertido para você quanto está sendo para mim. E olha, que não é pouco.
Então esse foi o meu review do Star Wars Squadrons. Eu agradeço muito a EA Games por ter enviado o jogo para que eu produzisse esse conteúdo aqui no canal. Agradeço muito ao apoio deles. Eu agradeço muito a audiência de você que assistiu. Inclusive, eu te indico também outros vídeos que eu fiz com análises de jogos de videogame. Todas as análises sem spoilers, que não estragam a experiência dos jogos. Vou linkar os vídeos aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, convido você a se inscrever. E caso você queira me seguir lá no Instagram, o link tá aí embaixo também. Eu comentei bastante o que eu achava do Star Wars Squadrons ao passo que eu ia jogando ele e, enfim, conhecendo melhor o jogo. Então, me segue lá. Então, fico por aqui. A gente se vê na próxima ou nas partidas online do Squadrons, se você estiver jogando. Beleza? Valeu, show! E um abraço.